Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Pura, né? O Mateuzinho, aquele Matheus França, lateral direito do Flamengo, que treinou durante uma semana no CT Joaquim Grava, inclusive participando do treino aberto, que foi anunciado pelo presidente Augusto Melo como um jogador que viria por empréstimo do Flamengo. De repente, não houve acerto, voltou para o Rio de Janeiro, aquela coisa toda. Mas o Augusto Melo sempre manteve a confiança ao dizer que a vontade do jogador era defender as cores do Corinthians. Pois bem, isso realmente está se concretizando. Por quê? Porque depois daquelas cláusulas que o Corinthians não aceitou no contrato, de um empréstimo em que o Flamengo poderia recorrer ao jogador a qualquer momento, e aí o Corinthians sofreria ou poderia sofrer o mesmo que aconteceu com o Lucas Veríssimo, do time detentor dos seus direitos, acabar solicitando ou vendendo para um outro clube e o Corinthians ter que liberar. O Corinthians queria uma proteção maior. Isso não aconteceu, houve divergência, a relação estremeceu, só que aí nesse meio tempo o Corinthians contratou o Fabinho Soldado, gerente de futebol do Flamengo, que hoje é o executivo de futebol do Corinthians. E o Fabinho é um cara muito querido dentro do Flamengo. Ele conseguiu aparar algumas arestas e, inclusive, negociar com o Marcos Braz alguns jogadores, né? O Corinthians estava negociando vários atletas junto ao Flamengo, inclusive o Pablo, o zagueiro, que fechou com o Botafogo. Pois bem, o Mateuzinho, então, acabou sendo alvo de uma negociação, uma tentativa de compra, de aquisição por parte do Corinthians. O mesmo que estava tratando o Botafogo. O Botafogo, inclusive, tinha feito uma proposta muito semelhante ao que fez o Corinthians, mas até com um salário maior para o jogador. Mas, repito, a vontade dele sempre foi jogar no Corinthians. Acho até que pela semana que ele passou, conheceu a estrutura, o grupo de jogadores, acho que ele até, e segundo o Augusto, ele é corintiano, eu até não tenho essa informação, mas que ele gostaria muito de jogar no Corinthians. Isso está fazendo a diferença. Ele está aceitando jogar menos, ganhar menos do que ganharia no Botafogo, exatamente para jogar no Corinthians. Mas o Corinthians tinha que se acertar com o Flamengo, e se acertou. 4 milhões de euros por 60% dele, podendo pagar mais 1 milhão de euros por metas atingidas. Inclusive, segundo o jornalista Vene Casagrande, há uma cláusula nesse contrato de uma multa caso o Corinthians não pague algumas parcelas do negócio. É aquela fama de mal pagador que a gestão passada adquiriu. Então, assim, isso está presente, né, na vida do Corinthians em qualquer negócio atualmente, né? Ou os clubes estão exigindo um pagamento à vista de boa parte do jogador, da compra, ou que nesse parcelamento você tenha alguma garantia, né? Que é o que o Flamengo está pedindo em relação ao Mateuzinho. Até o Grêmio estava na parada para tentar contratá-lo. Ele nem quis ouvir, ele queria jogar no Corinthians. E ao que tudo indica, o negócio está muito próximo de acontecer. O Mateuzinho será jogador do Corinthians, mas agora em definitivo, não mais numa condição de empréstimo. Eu falei na manchete do vídeo que o Corinthians está negociando com meias. Sim, está tentando a contratação de alguns meias. E eu vou citar dois aqui. Lembram daquele vídeo vazado, entre aspas, né, na sala da presidência, em que o Augusto fala num meia de 1,90 m? Eu até falei aqui, olha, eu acho que ele se confundiu, pode ser que ele tenha falado num jogador de 1,90 m, que é o Pedro Raul, e depois um meia, porque é muito difícil achar meias, né, de 1,90 m. É muito difícil, né? Até citei alguns exemplos, né? Pogba, Talisca, qual foi o outro que eu citei? Enfim, é muito difícil, né, você ter meias dessa estatura. O portal Meu Timão descobriu qual é esse jogador de 1,90 m que o Corinthians negocia, está tentando. Trata-se de Hernani. Hernani, que tem 1,88 m de altura e que foi revelado pelo Atlético Paranaense. O Hernani, ele está no futebol europeu já há algum tempo. Ele foi negociado em 2017 ainda pelo Atlético Paranaense para o Zenit da Rússia, um clube que o Corinthians tem muitas relações, né? Mas ele não está mais no Zenit, evidentemente, né? Ele está lá no futebol da Europa, passou pelo Saint-Étienne da França, Gênova e Reggina da Itália, além do Parma também. Assim, a negociação não é muito simples, porque a família dele está adaptada, o Santos tentou contratá-lo, não conseguiu, mas o Hernani é esse jogador. Ele é um volante meia, né, passadas largas, jogador de uma certa habilidade, boa finalização, que distribui bem o jogo e muito alto, né, 1,88 m. O Hernani é esse jogador, de 28 anos, se eu não me engano, é a idade dele, seria esse jogador que o Corinthians estaria negociando. 29 anos. Ele pertence ao Parma, inclusive, que hoje é líder da segunda divisão da Itália. A questão não é só o Hernani.
Vocês vão lembrar desse nome porque a gente já falou dele em outras vezes. Igor Coronado. Um meia muito habilidoso. Esse é um pouco mais baixinho, né? Bem mais baixinho. Ele tem 1,72 m. Muito habilidoso, 31 anos, que está no Al Ittihad. O Al Ittihad está liberando estrangeiros para contratar outros. Com a chegada do Marcelo Gadiardo, o argentino, ele está simplesmente limpando muitos sul-americanos, muitos estrangeiros para abrir essa vaga. E o Igor Coronado é um cara que assim nunca jogou no futebol brasileiro, ele é do Paraná, e assim, cara, ele já jogou no Sharjah dos Emirados Árabes, no Palermo, no Trapani, no Floriana da Itália, no GC Zurich da Suíça. Rodou bastante, mas no Al Ittihad ele está desde 2021, é o meia cerebral do time, e a grande questão é que ele não está nos planos. E a possibilidade muito grande é dele rescindir o contrato. E só dessa maneira o Corinthians consegue negociar com ele. O Corinthians está otimista, mas isso precisa acontecer primeiro. A gente já tinha informação de que ele iria rescindir ou que tentaria rescindir, porque se ele não rescindir, o contrato dele é até julho de 2025, não tem como. E os caras não vão emprestar, não é interesse deles. Então ele tem que conseguir uma liberação para que o Corinthians possa fazer uma proposta com luva, salário, ele ganha muito bem lá. Então, obviamente, se adequaria, teria que se adaptar, né, ao futebol brasileiro. Ele vê com bons olhos jogar no Corinthians, jogar por aqui, na sua terra natal, onde ele nunca jogou. A questão é, ele precisa ficar livre no mercado. E isso ainda não aconteceu. Existe uma possibilidade, uma tendência até, mas isso não aconteceu ainda. Então, ele está no radar, o Corinthians quer, mas depende dessa rescisão com o Al Ittihad para que ele possa ficar livre e aí o Corinthians negociar diretamente com ele. Sobre outro meio-campista, mas esse já está no Corinthians, esse já foi contratado, o Corinthians já pagou por ele e vejam só, não pode usar. O Rodrigo Garro, argentino do Tajeres, será que ele vai estrear diante do Santos? Muito provavelmente. E olha, deve estrear mesmo, né? Porque o Pedro Raul chegou na quinta-feira, vou fazer uma figura aqui, chegou no aeroporto, os caras já botaram o uniforme dele e dizer, aquece aí que nós estamos indo pro jogo. Foi mais ou menos isso que aconteceu, porque ele tem 2 treinamentos e o Mano Menezes já escala ele como titular no domingo, diante do Novo Horizontino. A necessidade está tão grande que é dessa maneira que os reforços estão chegando. E o Garro, cara, está se nutrindo grande expectativa sobre ele. Não só da torcida, os próprios companheiros estão dizendo, pelo amor de Deus, a gente quer ver o Garro jogar, ele vai nos ajudar muito e tal, porque ele está assombrando nos treinamentos. 25 anos, é um meia realmente muito habilidoso e o Corinthians não tem um meia armador hoje, né? O Mano Menezes estava quebrando a cabeça para montar um time, até tem o Matias Rojas, né? Seria esse cara, mas também não está conseguindo performar tanto assim. O Rodrigo Garro, então, pode ser liberado desde que ele entre no bid nesta terça-feira. Nesta terça-feira ele precisa entrar no bid para jogar na quarta-feira. Na verdade ele pode entrar no bid até às 19 horas da quarta-feira mesmo. Mas a tendência é que ele entre nessa terça. Por quê? Porque vai estourar o prazo que a AFA tem, a Associação de Futebol Argentino, para mandar para a CBF a documentação. São 7 dias, desde o dia 31 de janeiro, o Corinthians pagou o que precisava, conseguiu emitir essa liberação junto à AFA e a AFA teria 7 dias para enviar à CBF. Normalmente isso acontece antes, não aconteceu. Então o prazo limite é essa terça-feira. Não tem mais para onde correr, gente. Porque se a AFA não liberar essa documentação para a CBF nessa terça-feira, bom, aí o Corinthians vai até a FIFA e causando aí últimas consequências aí, quem sabe, para o clube argentino, até para a AFA, sei lá, enfim, vai sobrar para alguém, porque o Corinthians tem base legal para poder fazer a sua cobrança. Ele pagou o jogador, ele pagou o que estava previsto em contrato, ele fez tudo certinho e falta só a documentação. E dentro desse prazo legal, a data limite é essa terça-feira. Ele entrando no bid, estreia na quarta, e aí finalmente o Corinthians já vai poder ver mais um reforço à disposição agora do técnico Thiago Kozlowski, interinamente, o cara que está comandando o clube nesses treinamentos, nessa preparação para o Clássico, enquanto não chega o novo treinador. Salve fiel, tudo bem, meus amigos? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso canal Alerta Corinthians Oficial. Aqui você fica sabendo aí as melhores notícias, novidades, bastidores, tudo que acontece no nosso Coringão, beleza? Então, por favor, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, porque assim que a gente postar um vídeo novo, você vai receber na tela do teu celular essa notificação, beleza, meus amigos? Meus amigos, reformulação inclusive com o técnico Mano Menezes aí, mais que demitido, graças a Deus, do comando do Coringão.
O técnico foi demitido ontem aí pela diretoria alvinegra, graças a Deus. Eles entraram em acordo referente à multa de 20 milhões de reais aí com o Mano, tá? O Mano, né, o staff do Mano, tá, os empresários do Mano e a diretoria, né, todo como a presidência, bem como toda a diretoria alvinegra, entraram em um acordo, né, com o Mano Menezes e de fato conseguiram a liberação do jogador, do técnico para sair do Corinthians. Então, de fato, foi confirmado, o Mano foi demitido, tá? Ele não joga mais, não comanda mais o Corinthians, beleza? Então a multa aí, 20 milhões de reais, foi de fato paga. Tá, e depois eu vou trazer mais informações aqui no canal Alerta Corinthians Oficial sobre essas transações, se o Corinthians pagou à vista, se o Corinthians vai pagar parcelado, se eles entraram em acordo, como é que foi esse acordo, tá? Então, meus amigos, eu quero saber o seu comentário. Você curtiu aí? Eu tenho certeza que você curtiu a demissão do Mano, porque perder de novo em casa 3-1 é palhaçada, hein? É isso aí, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.